de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre a vitória do Santos em cima do São Paulo. São que aconteceu às 8h30 do domingo, tarde pra caramba. Mas confesso que pela vitória do Santos, obviamente, o estraga final de semana não estragou mais um final de semana. E dessa vez o Santos realmente deu orgulho para quem foi a Vila Belmiro e para quem assistiu o jogo, apesar dos erros, falta de desempenho ou coisa parecida, o Santos ainda conseguiu sair com a vitória, apesar também do fato do São Paulo ter poupado a maioria dos seus jogadores devido à competição da Libertadores, que o São Paulo realmente precisa se dedicar, que vai acontecer durante a semana. Então, meio plausível tudo o que aconteceu, e o Santos ter ganhado de 1-0 reflete muito também a sua situação de que o clube realmente precisa se reestruturar e se reorganizar. Mas bora para as imagens para a gente poder comentar um pouco mais em cima. Logo, a primeira imagem é de fato a vitória, que foi do Santos em cima do São Paulo, com um gol do Guilherme de cabeça. Foi um excelente gol, um jogador que realmente precisa passar por esse momento de brilhantismo mesmo em cima do clube, já que é pouco reconhecido, por mais que seja realmente o artilheiro do time. A maioria dos torcedores santistas não gosta dele, não dá esse devido respeito ao jogador, que na minha opinião se dedica bastante ao Santos e tem entregado isso em campo. Óbvio, existem seus altos e baixos, mas é o esperado de um jogador igual o Guilherme ter esses altos e baixos. Não é nenhum craque da vida, mas por ser muito esforçado consegue realmente entregar um bom futebol ao seu torcedor. E para mim, eu acho que isso já deveria ser o suficiente. Não acho que o torcedor santista deveria exigir além disso do Guilherme, porque aí você está exigindo que o jogador faça algo que ele não é realmente capaz. Mas, tirando todos esses poréns, uma excelente vitória, um brilhantismo a mais do Guilherme e de alguns outros jogadores que eu vou realmente trazer aqui para vocês alguns comentários sobre. Mas de antemão eu gostaria mesmo de analisar a escalação que o Vojvoda iniciou esse clássico contra o São Paulo. O Santos jogou em casa, né, na Vila Belmiro, e começou, obviamente, com um Brazão, que era um pouco de dúvida devido ao seu embate ou mesmo a sua contusão que tinha acontecido no jogo passado, onde que ele saiu até de ambulância, então ficou essa preocupação. Mas o Brazão voltou e voltou muito bem. Entrou com o Mike na direita, Adonis Frias, que é um recém-contratado zagueiro, e Luan Pérez, e na esquerda Gonzalo Escobar, que para mim esse jogador é fora da curva, dado todo o sua entrega e desempenho dentro de campo, ainda mais vestindo a camisa do Santos. De volantes, o Vojvoda entrou com 2 volantes, que era o Schmidt e o Zé Rafael. O Zé Rafael voltando a talvez fazer um bom jogo, um bom futebol, só que peca um pouco quando precisa realmente dele na parte ofensiva, mas na parte defensiva e toque de bola, o Zé Rafael tem agido muito bem junto com o João Schmidt. E na parte da frente, Vitor Hugo pela direita, Roleiser pelo centro, e Guilherme pela esquerda, e por último Lautaro Dias como centroavante. Lautaro Dias acaba não sendo muito um goleador, mas a sua entrega e briga pela bola acaba sendo compensatória e aceitável por enquanto para os torcedores e para o time do Santos, porque centroavante que não faz gol realmente chega uma hora que a gente começa a pegar no pé. Mas acho que Lautaro Dias ainda vai conseguir talvez chegar nesse momento de realmente desencantar e fazer bastante gols. O Vitor Hugo começou o jogo, mas acho que no começo já sentiu uma contusão, então foi trocado pelo Álvaro Barrial, que eu já vou demonstrar para vocês qual foi a escalação que o Santos terminou o jogo. Benjamin Roleiser, eu acredito que ainda está faltando muito para entregar. Ele realmente tenta, corre, mas eu acho que está faltando um pouco de inteligência por parte do jogador, porque talvez eu acho que ele não precisa correr tanto e talvez ele deveria mais trabalhar a bola e tocar a bola, que ele tem uma alta qualidade, e utilizar mesmo as peças que ele tem à sua disposição. Na próxima imagem, o Vojvoda ele troca mesmo a escalação do Santos quando faz as modificações dos jogadores, e aí ele
começou com 4-4-2 um pouco diferente, e aqui ele termina colocando o Rincon, o Álvaro Barreal, que entrou logo no primeiro tempo ainda no lugar do Vitor Hugo, Tassiano e Tiquinho, que na minha opinião acho que foi uma escolha equivocada quando ele coloca esses dois jogadores na frente. São dois jogadores pesados, lentos, que não tem uma alta qualidade de toque de bola. Então toda vez que o Tassiano pegava a bola, ele não conseguia conversar com o Tiquinho e vice-versa. Então, se a tentativa do Vojvoda foi tentar imitar o Abel de um Vitor Roque com o Flaco Lopes, confesso que não deu muito certo, porque essa dupla tá de longe comparado com as que o Santos tem. Então, talvez a utilização de um dos dois seria muito melhor do que a utilização dos dois juntos, porque realmente o Santos perde em marcação e a torcida começou realmente a pegar um pouco no pé em cima do Tassiano, porque justamente um jogador tão caro para o clube não tem entregado como deveria, porque o Tassiano era para vir para ser titular no time do Santos e não tem acontecido. E a torcida acho que cobra, mas deveria tomar um pouco de cuidado. Eu acredito que umas vaias durante o jogo não é benéfico para ninguém. Você pode realmente protestar e não gostar do jogador, mas durante o jogo, enquanto está acontecendo, com o Santos ganhando de 1-0 com o jogo apertado, não acho muito inteligente você ficar vaiando um jogador que está ali atuando. Você precisa realmente apoiar até que o jogo acabe e aí depois você faz o seu devido protesto. No mais, foi tudo isso. Eu acho que foi um bom jogo por parte da estratégia do Vojvoda para cima do técnico do São Paulo, que é o Crespo. E tudo isso ele conseguiu, obviamente, utilizando das melhores peças do Santos. Lembrando que, obviamente, o São Paulo jogou com seu time praticamente reserva. Então, o Santos talvez deveria ter feito um placar um pouco mais largo. Só que fazedores de gols no Santos é algo que tem realmente feito falta, muita falta nos jogos. Então, eu até imagino que talvez, para suprir essa necessidade de gol, o Vojvoda deva talvez colocar juntos um Lautaro Dias como segundo atacante e um Tiquinho como centroavante. Talvez aquele poder de decisão aumente, mas nada é garantido quando se fala em time do Santos. Eu separei algumas imagens que eu peguei no site do Lance, e aí as imagens estão devidamente dedicadas para quem tirou as fotos, que foi esse lance que aconteceu com o Brazão no início do jogo, em que o Brazão se joga na frente do atacante, que isso já é bem comum para parte dele, e é atingido justamente no mesmo local que ele sofreu da outra vez e foi retirado do jogo da ambulância. Então, acho que o Brazão ele tá entregando muito além do que a gente pediu como goleiro, e isso eu acho isso muito bom. Talvez a não convocação dele para a seleção brasileira despertou uma chama maior ainda do jogador para ele realmente se entregar o dobro para poder talvez ser convocado. Eu gosto disso, acho isso muito bom, só que talvez ele tenha que tomar um pouco mais de cuidado com sua integridade física, porque se ele ficar fora de jogos, ele não vai conseguir entregar dentro de campo. E no começo do jogo isso aconteceu, óbvio que foi um acidente, mas talvez o Brazão começar a jogar. Eu até vi o pessoal zoando na internet que o Brazão poderia fazer igual, acho que é o Peter Cech, usava aquela touca na cabeça de proteção realmente. Então acho que o Brazão talvez deva adotar esse tipo de proteção para que possa se proteger mesmo, já que ele é um goleiro que não tem medo de enfrentar o seu adversário quando fica cara a cara, o famoso X1. Pelo menos por proteção do próprio, seria interessante ele talvez utilizar essa proteção. Eu separei a imagem, obviamente, do Guilherme, que foi o grande protagonista do jogo do Santos, em que, após fazer o gol, ele comemora com os companheiros e no final ele ainda beija o símbolo do Santos, que eu acho que demonstra muito por parte do jogador a sua entrega e dedicação para o clube mesmo. Eu acho que, igual eu falei, eu entendo o desempenho do Guilherme ser bem volátil, de ser alto e baixo, mas muitas vezes a torcida atrelar algum mau desempenho do time como um todo só em cima dele eu acho muito desonesto. E isso tem acontecido muitas vezes, tanto que essa última situação em que os torcedores foram ao CT e cobraram os jogadores, eu vi uma carga maior em cima do Guilherme. E, na minha opinião, eu acho que o Guilherme deveria, pelo menos naquele momento, ter saído realmente do Santos. Assim, como eu posso explicar? Pela sua proteção.
E isso não vem em tom de ameaça, longe disso, pelo amor de Deus. É mais pra proteger ele mesmo dessa situação que, na minha opinião, a torcida se cega em querer cobrar o jogador além do que deveria. Você tá cobrando algo que não cabe a se cobrar em cima do jogador, entende? Eu acredito que o Guilherme entrega o suficiente pro Santos. Pô, ele é o artilheiro do time. Não tem mais o que você queira exigir dele. Ele vai fazer bons jogos e vai entregar da melhor maneira possível, do jeito que ele consegue. Então, às vezes acho que o torcedor santista erra um pouquinho a direção de quem deveria cobrar. Porque, na minha opinião, quem deveria realmente ser cobrado seria a diretoria do Santos pelo fiasco de técnicos que tem contratado e jogadores também, porque se o Santos tivesse realmente um centroavante goleador, acredito que o Guilherme seria líder em assistência, porque ele é um jogador que tem muita velocidade e consegue realmente entrar na área com muita facilidade. Você tendo aquele centroavante que faz gol, o Guilherme seria líder de assistência, então muitos problemas do Santos talvez seriam resolvidos. E a gente não estaria aqui discutindo se a cobrança em cima do Guilherme é justa ou não, ou exagerada ou não é. Por último, mas não menos importante, eu até pensei em não falar do Neymar nesse vídeo, mas dado toda a situação que tem acontecido, todos os comentários que o pessoal tem feito, eu acredito que vale dar pelo menos um pequeno comentário sobre a situação do Neymar, de que foi constatada uma nova lesão, o Neymar vai ficar fora por mais de 30 dias, que vai praticamente voltar só em novembro. E não se sabe se ele vai voltar 100%, né? Tem aquela situação de que ele pode demorar um pouco para realmente entrar em forma e conseguir desempenhar bem em campo. E vai saber também se ele não vai acabar acontecendo outro tipo de lesão, já que esse ano, na minha concepção, foi um fiasco total esportivamente, a carreira do Neymar. E eu acho que ele entende também isso, e talvez seja uma das grandes frustrações dele ter voltado para o Santos e ser assim marcado por tanta decepção da torcida com ele e ele com o futebol dele e também ele com todos os resultados. Então acho que muita coisa é envolvida em cima disso, e já cravo aqui que eu não gostaria que o Neymar renovasse com o Santos pro ano que vem, justa pro Santos e para ele, já que ele não vai abrir a mão de valores, então não vejo o quão interessante isso é para o Santos, já que o Neymar não consegue mais entregar dentro de campo. Acho que para ele tentar ou querer mesmo ir para a seleção, talvez ele deveria, sabe, pegar um time da MLS mesmo lá e jogar com o Messi, já que o Messi vai conseguir ser convocado pela Argentina jogando lá. Talvez o mais correto por parte dele seria jogar esses 6 meses de preparação para a Copa do Mundo no time da MLS e justamente depois ser convocado e ver se realmente consegue concretizar o tão grande sonho de ser campeão do mundo, e ser realista de que ele não conseguiu contribuir para o time do seu coração, que é o Santos. Não conseguiu ajudar o Santos do jeito que ele deveria, porque quando chegou ganhando valores exorbitantes, que o contrato foi exposto. Obviamente que com a renovação não teve mais a exposição do contrato, mas a gente sabe que ainda são valores altos, e isso não tem ajudado em nada o Santos, infelizmente, dado que o Neymar é um jogador extra classe, assim, totalmente fora da curva, em sentidos de futebolísticos e em sentidos econômicos, mas o que tem entrado no Santos não sei se tem sido realmente algo tão benéfico pela sua vinda ao clube. Então, igual eu falei, na minha opinião, acho que tirar o Neymar do Santos tiraria uma carga ao clube que pudesse realmente fazer um bom trabalho daqui para frente. E ele reconhecer que realmente não conseguiu ajudar o Santos da melhor maneira possível. Porque os melhores resultados do Santos até o momento têm sido sem o Neymar em campo. E isso demonstra o quão fiasco é a sua vinda para o clube. Então essa talvez seja a minha opinião, um pouco impopular. Você pode discordar, mas acho que os números estão aí para provar o contrário. Esse foi o vídeo que eu criei para vocês, comentando um pouco sobre essa vitória do Sansão. E acredito que tenha talvez levantado todas as informações possíveis
do confronto. Acredito que, obviamente, sempre vai faltar mais informações, não vou conseguir abordar todas, mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenham curtido todas as informações. Gostaria, obviamente, de pedir que vocês deixem o like no vídeo, comenta aí o que você achou de cada situação, comenta do que você achou do Guilherme, do Santos, ou do Neymar, do Brazão, deixe aí nos comentários a sua opinião. Gostaria de pedir também que se inscreva no canal. Tudo isso que é tudo de graça, tudo apenas para ajudar o canal a crescer e se desenvolver. E, no mais, agradeço de coração por tudo o que vocês têm me proporcionado em quesito de apoio, e isso só me faz me dedicar cada vez mais ao meu trabalho. Muito obrigado por tudo, vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e falou!